Marco Júnior, sou seminarista da Igreja Presbiteriana e fala galera, aqui quem fala é Marco Júnior, eu sou seminarista da Igreja Presbiteriana do Brasil e eu queria trazer esse vídeo para ajudar outros seminaristas, estudantes de teologia ou até mesmo estudantes de outras categorias que com certeza vão conseguir se organizar bem com o que eu vou passar para vocês aqui. E eu gostaria de trazer três ferramentas muito boas mesmo, que vão auxiliar você na sua produtividade, no trabalho diário, na lida diária. Então, o primeiro que eu queria apresentar para vocês é o Logos. O Logos, ele é um programa de apoio exegético, né? Então lá você vai encontrar vários livros e não apenas o livro, acho que o mais interessante do Logos não são nem os livros, mas sim os recursos que você consegue ter para acessar esses livros. A gente vai entender um pouco sobre isso. Também tem um outro programa chamado Notion, e ele vai te ajudar em toda a sua produtividade, e isso serve para qualquer tipo de produtividade, qualquer profissão que você tenha. Conectado pela inteligência artificial, você tem acesso ali a documentos, a wikis, um calendário, uma coisa nova que chegou agora do Notion, já estou usando, é muito bom. Gerenciador de projetos, então ele vai conseguir te ajudar bastante com, com a sua produtividade. E várias empresas realmente adotaram o Notion, né? Você vê aqui Pixar, Uber, Amazon, Nike, essas empresas que precisam de muitas pessoas e uma produtividade muito grande, eles conseguem interligar isso com o Notion. Só que o Notion ele tem a versão gratuita. E isso é interessante, porque a versão gratuita você tem acesso a muitas coisas e para a maioria das pessoas, para uma organização pessoal, a versão gratuita é mais do que suficiente. Então, começando aqui pelo Notion, esse daqui é o meu Notion pessoal. Então, eu estou na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, aqui algumas igrejas, os trabalhos que eu já fiz nessas igrejas e as pessoas das igrejas, tudo está aqui neste organizador. Relatório eclesiástico, Ministério Infantil, Inário Novo Cântico, o prédio Constantino, aqui onde eu moro, no alojamento, eu sou representante aqui desse alojamento. A formação acadêmica, links úteis, links de páginas que eu gostaria de sempre buscar e sempre ter de fácil acesso, tem aqui. JMC é, é o seminário em si, né? Aqui vão ter as matérias. Organização pessoal tem a vida financeira, ressonância é um lugar onde eu coloco vários links, várias ideias, vários livros, coisas que eu quero fazer. Metas para 2024, né, o ano que chegamos. Lista de compras, essa aqui é uma lista de compras, inclusive compartilhada com a minha esposa. Ela tem o Notion também. E conforme ela for vendo que está faltando alguma coisa em casa, ela já joga aqui na lista de compras e eu tenho acesso. Da mesma forma, a manutenção e conserto. Aqui embaixo tem um resumo do mesmo relatório eclesiástico aqui de cima, das atividades que eu tenho para fazer na semana. Então eu vou vendo a atividade aqui, depois eu dou um clique e ela sai daqui, as atividades que eu já fiz. A tarefa do mês aqui é referente aos seminários, os trabalhos que eu preciso entregar na semana e tudo mais. Entrando um pouco com mais detalhes agora nessas partes, vamos dar como exemplo aqui, as três igrejas são iguais, nem todas preenchidas da mesma forma, mas aqui, Igreja Presbiteriana do Jardim de Abreu. Esta igreja, aqui nós temos aqui alguns irmãos, né, e dessa igreja, e aqui eu separei por foto dos irmãos e o nome, né? Então está aqui Daniel, família Conceição, é um membro comungante. Tem visitantes também, né? Aqui, ó, Ana Carolina, visitante. E tem outros aqui, ó, presbítero em disponibilidade. Isso para facilitar o meu acesso, para que eu tenha acesso a todos os membros e saiba o que cada um dele precisa, o que eu posso fazer para ajudá-los em determinados casos. Aqui, por exemplo, eu quero conversar, quero saber um pouco sobre o Abraão. Então, eu clico aqui, vai falar Abraão, o nome dele completo, família, endereço, tipo de membro, se ele é comungante, se ele tem cargo, algum ofício, né? Ele é presbítero em disponibilidade, telefone, aniversário, arquivos aqui, a biografia.
E aqui é interessante, eu consigo colocar observações, né? Então, é um senhor que nasceu no presbiterianismo, fiel à Igreja de Cristo, pela idade já está com a saúde um pouco frágil, o que impossibilita de voltar às atividades ativamente. Então, cada um você pode ir colocando observações, né? E aqui tem um histórico, você pode colocar um histórico de visitas, pode colocar outros gráficos, outras informações que você considera importante, porque o Notion ele tem aqui uma infinidade de possibilidades, né? Se você colocar aqui para começar aqui, você pode pedir para ele duplicar, para ele transformar, para ele fazer um título, frase, colunas. Você pode fazer planilhas. É bem grande as possibilidades de coisas que você pode fazer aqui no Notion. Então tá, você fecha aqui e vamos voltar. Nas outras igrejas é a mesma coisa, relatório eclesiástico. Aqui você tem a minha, por exemplo, eu como seminarista tenho algumas atividades que eu faço, algumas coisas que eu preciso fazer, então eu vou colocando aqui a igreja que eu fiz aquela atividade. Então eu fiz um sermão em Pitangueiras, a data do meu sermão e aqui a congregação. Aqui meu sermão que eu fiz na Igreja Presbiteriana Aliança, o sermão, coloquei aqui até a passagem, o dia, aqui a mesma coisa, a passagem, o dia, tudo certinho para que eu tenha um controle. Né? Então eles vão ficando arquivados aqui e fica bem organizado. Isso aqui é muito bom. Quando você fica na dúvida, né? Nossa, onde eu estava tal dia? Você vem aqui no seu mapeamento aqui e consegue ter uma noção. Olha, teve evangelismo no dia 6 de 4 de 2022, no seminário JMC. Teve uma pregação no dia 26 de 6 de 2022, na Igreja Presbiteriana Jardim de Abril. Então você tem esse relatório eclesiástico, você consegue fazer bastante coisa mesmo. É muito bom. Ministério Infantil, alguns links, Cenário Novo Cântico também, prédio, algumas demandas do prédio, então, moradores, manutenção, limpeza, reserva de área comum, algumas coisas do prédio em si. JMC, você clica aqui e aqui você tem várias coisas do seminário em si. Então, aqui eu coloquei um e-mail dos professores, ali uma lista com todos os professores, os e-mails, inclusive precisa atualizar, chegaram professores novos. Aqui as tarefas, aqui não tem nenhuma porque o semestre ainda não começou, mas aqui são as tarefas que eu preciso fazer, que eu preciso desenvolver alguma atividade. Aí tem o nome da tarefa, a data de entrega, matéria e o tipo, se é um resumo, se é uma prova e tudo mais. Então aqui no oitavo semestre, por exemplo, coloquei aqui as matérias que eu estava fazendo, monografia, artigos, sites importantes, a teologia sistemática 5, você vem por matéria, por exemplo, vou aqui nesta teologia sistemática, aí vai aparecer o professor, reverendo Heber Campos Júnior, o ano que eu fiz a matéria, o dia da semana que essa matéria era feita e também o horário. Eu posso colocar quantas coisas eu quiser aqui, se eu quiser adicionar um comentário, mais coisas, enfim, é bem livre mesmo. As tarefas representadas apenas por essa matéria, né? Então é que eu consigo ver não todas as matérias que eu tenho pendências, mas só as pendências dessa matéria. E aqui as aulas, eu posso ir colocando aqui, colocando as aulas que eu estou estudando. Por exemplo, aula 1, 8 de agosto de 2023, a personalidade e divindade do espírito na história e na teologia. Aqui algumas observações que eu fiz em sala de aula, aula 2, a mesma coisa, e assim por diante. E isso eu faço com todas as matérias. Esse arquivo fica aqui, né, sempre para você, acessível, oitavo, nono, décimo semestre aqui. Aqui eu coloquei alguns links, o link da biblioteca, notas e faltas. Então, quando você clica no link, ele já vai lá, né, a central de alunos aqui. Se eu quiser a sala de aula virtual, eu clico aqui, ele já me direciona para a sala de aula virtual de uma maneira muito simples e rápida para otimizar tempo. Né? O Notion ele tem essa qualidade, essa característica. Toda essa configuração aqui eu posso fazer do jeito que eu quiser, não precisa ser assim, eu posso jogar, é livre mesmo, é quase como ali uma programação, um programinha só seu. Eu coloquei até segundo o cérebro aqui, né? Vida financeira, ressonância, que eu já tinha falado, lista de compras, por exemplo, aqui, quando eu estou indo ao mercado, então eu venho aqui e eu coloco tudo que eu preciso comprar, jogo o valor e a quantidade e a prioridade, se pode esperar, se é médio, urgente. Então minha esposa vai preenchendo conforme ela vai encontrando prioridades ou não. E aqui pode ir ticando. Quando eu tico aqui, coloco aqui, eu clico aqui, esse valor vai sumir daqui e vai para uma lista que eu já comprei. Então a tendência é que essa lista aqui acabe. Essa lista está bem grande, inclusive, é um problema.
Manutenções aqui, consertos, a mesma coisa. Então agora ela pediu para eu colocar um painel no quarto do Sérgio, meu filho. Então assim que eu terminar essa atividade, eu venho aqui e tico. Então eu já terminei. Apenas isso que precisa ser feito aqui em casa. Então basicamente isso, o Notion ele te dá uma infinidade. Você pode pensar em várias outras coisas de acordo com a sua realidade e ele com certeza vai te ajudar, tá bom? Aqui no Notion também nós temos o Notion Calendar. Este Notion Calendar ele vai te dar ali uma perspectiva e ele junta com a agenda do Google, inclusive, do que você precisa fazer. Então, por exemplo, aqui no domingo, a escola bíblica dominical, culto, aqui as matérias do seminário, eu coloquei todas em ordem para que eu não me perca, limpeza do prédio, escritório é o momento do dia onde eu fico aqui no escritório estudando e fazendo alguma coisa. Aqui é uma parte onde eu vou vou treinar com meu filho, né? Para que ele desenvolva ali habilidades motoras. Geralmente a gente joga um futebol, alguma coisa assim. E um pós-aula do Sérgio é um momento onde eu dou aula para ele, enfim. Eu consigo colocar várias coisas aqui na agenda e de modo que eu tenha sempre em fácil acesso. Então, todo dia eu olho isso aqui, todo dia eu vejo o que tem de atividade no dia. Aqui você poderia colocar por dia, inclusive, te dá só as atividades do dia, por hora e tudo mais. Você pode colocar por semana, é o jeito que eu prefiro, que eu fico vendo as atividades que eu tenho para fazer na semana. Ou você pode colocar por mês, e aí você consegue ver todas as atividades que você tem para fazer por mês. Parece complicado, mas depois que você se acostuma com isso aqui, né, você consegue ser muito mais produtivo. A segunda ferramenta é o Logos, já é conhecido por muitos seminaristas aí, estudiosos da palavra. Aqui nós temos os livros. O Logos tem várias bibliotecas, inclusive. Se você entrar aqui, você vai ver. Deixa eu mudar aqui para português. O Logos ele tem uma infinidade aí de probabilidade de pacotes. Não só apenas esses aqui. Mas se você colocar aqui, compare os pacotes, você vai conseguir ver o valor dos pacotes aqui, desde o essencial, o bronze, aqui não parece o preço porque eu já possuo, mas olha, o essencial tem 67 livros, e aí vai aumentando a quantidade de livros, né? Para que você adquira novos livros e tudo mais. E conforme for aumentando, obviamente, você vai tendo muito mais recursos e para a sua exegese ou para o seu nível. Tem até uma parte aqui que ele vai falar para você ver o pacote recomendado para você. Isso aqui é bem legal. Quando você clica aqui, ele vai te fazer algumas perguntas. O que você está procurando em uma atualização do Logos? Adicionar livros, obter mais funcionalidades, adicionar tanto livro como funcionalidade. Aí você clica, vai para o seguinte. Aí vai te fazendo várias perguntas para que você vá respondendo e assim ele vai identificando qual é o melhor pacote para você. Ah, eu sou aluno do seminário ou Instituto Bíblico estudando para se tornar pastor. Ah, eu já sou pastor que prega regularmente. Ah, eu sou um conselheiro cristão. Eu sou um líder leigo em minha igreja, eu quero desenvolver melhor os meus trabalhos. Enfim, você consegue de fato crescer bastante e desenvolver com essas partes aqui, né? E usando logos. Aqui você tem a Bíblia, em várias versões, inclusive. Você pode procurar várias versões da Bíblia, depende do pacote que você tem. Uma ferramenta que eu uso muito é esse guia exegético, porque ele te ajuda, né, com teologia sistemática, palavra por palavra do texto no original. Isso aqui é muito bom, muito útil para o estudo. Ele vai trazendo aqui uns 3 dicionários ou até mais, para que você tenha uma noção daquela palavra em si. Comentários bíblicos aqui, ele vai separar por denominação, ou por autor, ou por série, ou por prioridades suas. Ele vai colocando aqui. Então, assim, Logos é de fato uma ferramenta, tem vários vídeos na internet aí falando sobre o Logos e também tem vários vídeos na internet falando sobre o Notion. Mas eu queria apresentar para vocês e mostrar a possibilidade de organização com essas ferramentas, o Notion, o Calendar e o Logos. Se tiver alguma dúvida mais aí que puder ajudar, só mandar uma mensagem para mim ou até nos comentários e eu vou ter prazer em tentar ajudá-los nessa caminhada de organização pessoal. Deus abençoe.